Olá, tudo bem? Comigo excelente. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero falar um pouco mais a respeito de negócios, né? Do mundo empresarial, do mundo dos empreendedores e falar um pouco também sobre mudanças, né? Mudanças no comportamento tanto do empreendedor, quanto do empresário, quanto do consumidor, enfim, falar um pouco mais a respeito dessa mudança que tem acontecido mundialmente, né? É uma mudança global, a maneira de se fazer negócio, enfim. Eu vou falar um pouco mais a respeito disso ao longo do vídeo. Mas antes, para quem é novo aqui, meu nome é Fernando Lino, eu trabalho por conta própria, eu tenho meu próprio negócio há mais de 10 anos. Eu trabalho como autônomo e desde criança eu entendi que era isso que eu queria para mim. Então, desde criança eu me envolvi com um trabalho de venda de porta em porta, venda de geladinha, enfim, vendas em geral. Então, isso sempre fez sentido para mim, sempre fez muito mais sentido isso para mim do que fazer o que os meus pais falavam e o que eles queriam que eu fosse. Por exemplo, a minha mãe, ela é funcionária pública, aposentada, professora aposentada, uma profissional altamente gabaritada, uma pessoa assim incrível, que me ensinou muitas coisas. E o sonho dela para mim era que eu fosse médico. Olha só, médico, enfim, mas era o sonho dela, não o meu. O meu pai, ele sempre trabalhou no comércio, uma pessoa fantástica, uma pessoa incrível, inclusive me ensinou muitas coisas, valores, né, que é uma questão que eu dou muito valor para isso, né, que são os valores morais, falar a verdade, enfim. E eles me ensinaram isso, mas se tratando de modelo de negócio, o modelo de negócio que eles seguiram na vida deles foi um modelo de trabalhar para os outros, de depender dos outros para cuidar deles, entende? Então eles me ensinaram isso. Eu acredito que muitos ainda ensinam isso, muitos da minha geração ainda ensinam isso para os filhos deles, que é estude, tire boas notas e arrume um bom emprego. Só que assim, isso é um modelo de pensamento de uma era que já não existe mais, de uma era passada. Ao longo do vídeo eu vou falar um pouco mais a respeito de qual era, enfim, vou falar um pouco mais a respeito de história. Mas a ideia as regras mudaram. Hoje o jogo se joga com outras regras. As regras que eu aprendi a jogar quando eu iniciei o meu negócio próprio já não se aplica hoje. Hoje as regras mudaram. Só para você ter uma ilustração, um exemplo do que eu estou te dizendo. Como é que você pegava um transporte que não fosse coletivo há 10 anos atrás? Como é que você encontrava um táxi disponível há 10 anos atrás? Primeiro, você tinha que sair da sua casa. Se você morasse em prédio, por exemplo, você teria que sair lá do 11º andar, descer, chegar na rua, e a partir dali você poderia começar a enxergar alguma possibilidade de pegar um táxi. Mas vamos dizer que você sabia aonde tinha um ponto de táxi. Você caminharia até lá. Se chegasse lá e tivesse o táxi disponível, beleza, tudo certo, entrava e ia. Se não, você teria que esperar. Ou então, você pegaria um telefone fixo e ligaria para um telefone fixo, falaria com a secretária e a secretária providenciaria aquele táxi para você. Era assim que acontecia. E hoje, como é que acontece hoje? Hoje você pega o seu smartphone, no conforto do seu lar, acessa um aplicativo, preenche lá os requisitos e chama, o carro vem até você. Então, você cliente, a sua maneira de tomar um transporte que não é o coletivo mudou. Para o taxista também mudou.
Por quê? Porque antes ele tinha que ficar no ponto lá esperando e tudo, aparecer um cliente. Hoje não. Hoje ele está no trânsito, ele está dirigindo, ele está levando ou voltando de uma viagem. Se ele estiver passando no raio onde você está, de atuação que você está, ele vai receber uma notificação. Fala, ó, o Fernando está lá no 11º andar do edifício tal, vai lá e busca ele e leva ele em outro lugar. Entende? Entende? Isso é um exemplo de que as regras mudaram. As regras mudaram. E muitas pessoas, se tratando de negócio, muitas pessoas, a maioria das pessoas, elas trabalham com a faca nos dentes. O que quer dizer esse faca nos dentes? Elas trabalham com um colchão de dinheiro muito fino, ou às vezes nem tem. Às vezes a pessoa que depende do salário, a pessoa que depende de um salário para ela sobreviver, geralmente o salário dela, ela gasta com 2, 3 dias. Ela recebe no dia 10, por exemplo, dia 12, dia 13 ela já não tem mais dinheiro. Por quê? Porque ela vive com um colchão muito fino. E às vezes tem pessoas que nem isso tem. Tem pessoas que para ela pagar a conta dela do mês, ela tem que usar limite de cheque especial, por exemplo, ou pegar dinheiro emprestado com alguém. O que eu quero dizer com isso? Que um salário, a pessoa que depende de um salário, o salário é a pior forma de você enfrentar um problema de recessão, por exemplo. Né? Então, o salário, você troca o seu tempo por dinheiro. Então, o empregado, o que ele faz? Ele troca 8 horas do dia dele, média, né? 8 horas do dia dele por um salário, seja de R$1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, não importa. Mas o que importa é que se ele quiser multiplicar os resultados dele, ele tem que dobrar a quantidade de horas que ele vende. E se ele quiser triplicar, ele tem que multiplicar por 3. Então 8 vezes 3, 24. Quantas horas por dia nós temos? Dá para viver 24 horas trabalhando? Então, o que eu quero dizer é que quando você depende de um salário, quando você é dependente de um salário, automaticamente você se limita a receber aquele tanto de dinheiro. Então vamos lá. E por que o salário é tão assim menos confiável para você, se falando de futuro? Porque quanto mais pessoas desempregadas têm, menos dinheiro para pagar o seu salário o seu patrão vai ter. Entende? A vulnerabilidade, por isso é que quando acontece algumas demissões, acontece muito rápido, porque um puxa o outro. Então é a pior forma de você se manter usando o salário. Mas vamos lá, vamos em frente, né? E uma outra característica, no final eu vou te dar algumas dicas que você pode começar a pensar em algumas coisas além do seu salário, além de você depender do seu salário. Por quê? Porque estabilidade não existe. Então eu falei sobre demissões, né? Existem demissões, sempre houve e sempre vai haver demissões. Por quê? Porque a estabilidade não existe. Os meus pais, como eu te disse, eles acreditavam nisso. Eles acreditavam que estabilidade existe. Tanto é que cumpriram a carreira e tal. Mas não tem essa de emprego seguro, de empresa segura. Eu vou entrar nessa empresa aqui e vou me aposentar nela, ou eu vou, enfim, não existe isso mais. Muitas empresas de hoje, a maioria das empresas de hoje, muitas delas são empresas do século passado, que estão aí capengando, cambaleando para falência, né? Então assim, a quantidade de empresas que fecham é muito grande, né? Então, se você pegar, por exemplo, a Kodak, quando ela faliu, ela chegou a empregar mais de 13 mil funcionários. Então, assim, grandes corporações estão simplesmente desmoronando, né? Recentemente nós tivemos aí a GM, né? A General Motors, a Chevrolet,
entrando com dificuldades, tiveram que acudir, né? Os governos tiveram que acudir e tal. Então assim, uma empresa do porte da GM, do porte da Chevrolet, entrar em dificuldades financeiras, então quer dizer que tem sentido, né? Tem sentido esse papo de mudança mudança de era, né? Mudança de regras, mudança nas regras do jogo, né? E a única maneira de você ter um futuro realmente seguro é assumir o controle do seu futuro, é assumir o controle da sua vida. Isso faz muito sentido para empreendedores. Igual eu te falei da minha história, os empreendedores, eles não querem depender dos outros, eles não querem ter cartão para bater, eles não querem ter horário para cumprir. O que eles querem? Eles querem ser dono do próprio destino, eles querem, esse mês ganha 4 mil, mês que vem ele está correndo atrás de 5, 6, 7, por quê? Porque ele tem a oportunidade de ser remunerado segundo as suas habilidades. Ele não troca tempo por dinheiro, entende? Porque assim, se você troca tempo por dinheiro e só fica nisso, você está enquadrado no que eu falei anteriormente. Mas se você troca tempo por dinheiro e empreende e faz alguma coisa além disso para você mesmo, já começa a ficar interessante. Por quê? Porque o controle da sua vida tem que estar na sua mão. Então, às vezes, esse negócio pequeno que você faz hoje, ele tem o potencial de se tornar um principal negócio. Entende? Então, a única forma de você mudar isso, mudar essa realidade e realmente construir um futuro seguro, você tem que ter o controle nas suas mãos. Por que disso? Por que eu estou falando isso? Porque a previdência social, ela não é capaz de cuidar de você, como cuida dos meus pais, como cuidou dos meus pais, como cuida dos meus pais, como eles criaram as carreiras dele para chegar onde eles chegaram e ter o que eles têm. Para você, provavelmente não vai ter. Provavelmente para você não vai ter. Por quê? Porque esse modelo de aposentadoria é um modelo muito antigo. É um modelo muito antigo. Se você for estudar aonde, em que condições que foi instituída a aposentadoria, você vai ver que os homens, naquela época onde foi instituído essa aposentadoria, a previsão, a estimativa de vidas deles era de 45 anos. E o governo prometia, o governo desse local, ele prometia aposentadoria com 65. Então, como assim? Se você vai viver 45 anos, como é que você vai correr atrás de um prêmio que você só vai ter com 65? Só que hoje mudou, hoje inverteu e o modelo é o mesmo, o modelo de aposentadoria é o mesmo. Por isso é que estão mexendo lá desesperadamente para mudar essa realidade. E o principal motivo é o quê? Que hoje a estimativa de vida do homem no Brasil é de mais de 70 anos. É de mais de 70 anos. E a tendência é aumentar. Como já vem aumentando, a tendência é continuar aumentando a expectativa de vida das pessoas. Então, se a expectativa de vida é alta e se você produz pouco, a conta não fecha. Então, se você ainda acredita que o INSS, sabe o que significa INSS? INSS, isso nunca será suficiente. Se você acredita que isso vai cuidar de você na sua velhice, quando você chegar com 85 anos, você também acredita em Coelhinho da Páscoa. Porque não tem sentido, não tem lógica isso acontecer. Então, assim, o número de pessoas que atualmente vivem abaixo da linha da miséria, a linha da pobreza, tem crescido, tem aumentado. E as pessoas que trabalham após 65 anos, assim também. Quantos você conhece que trabalham acima de 65 anos? Isso é um modelo, isso é sintomas de que as regras mudaram. Então, assim, a questão, a situação toda, para você entender tudo isso que eu já falei, é que nós vivemos um novo século. Novo século, nós estamos em um novo século. E nesse século atual,
a máxima para essa juventude, principalmente para a juventude que está, vamos dizer assim, para entrar no mercado de trabalho, é que segurança no trabalho, isso é piada. Eles não acreditam mais que eles vão aposentar. Eles não acreditam que eles vão aposentar. Eles não acreditam que eles vão ter o governo para cuidar deles no fim das contas. Eu estou te falando isso por experiência própria. Eu tenho 3 filhos. Um com 16 anos já não acredita nisso faz tempo. O de 12 eu já estou argumentando com ele isso. E tem uma de 7 que ainda não entende muito a respeito disso. Então, assim, por quê? Porque esse modelo de pensamento é um modelo de pensamento da era industrial. E hoje a gente vive uma outra era. Hoje a era que a gente vive é uma outra era. Então, assim, se você quer jogar o jogo de hoje com as regras antigas, não vai dar certo. Então, na era industrial, isso fez sentido. As pessoas vieram trabalhar, saíram das fazendas e vieram trabalhar no êxodo rural, que assim é denominado pela história, e vieram trabalhar nas fábricas, e essas fábricas precisavam de mão de obra. Então houve vamos dizer assim, pessoal saindo da roça, da fazenda, e vindo para a cidade para trabalhar. Então isso aconteceu na era industrial. Meu avô, meu pai já viveram nessa era. A era hoje é diferente. Então as regras mudaram. Simples assim, simplesmente as regras mudaram. Fundo de pensões, segurança no trabalho, segurança da aposentadoria, tudo isso é a maneira de pensar da era passada. E assim, a era hoje é outra, né? E o que eu tenho percebido é que as pessoas têm se despertado, têm acordado, vamos dizer assim, para esse momento, para essa mudança de mentalidade. Eu vou te falar por mim mesmo. Eu levei um tempo para entender. Por quê? Porque eu peguei, vamos dizer assim, eu usei essas regras, parte da minha carreira, né, como profissional. Então, assim, de uns 3 anos para cá, isso vem fazendo muito mais sentido para mim. Eu tenho visto isso acontecer assim, de uma maneira muito mais rápida. E outras pessoas também estão despertando para isso. Elas estão entendendo que e às vezes assim, de uma maneira muito sofrida, que é assim, a pessoa perdeu o emprego, ela estudou a vida inteira para ter uma profissão, para trabalhar dentro de um segmento, e agora ela está desempregada e ela não está conseguindo, vamos dizer assim, a recolocação no mercado de trabalho. Então ela está vendo as contas chegar, ela está vendo, vamos dizer assim, o leite ferver, e ela não está com condição de cuidar das necessidades básicas. E aí é onde ela está despertando. E mais na frente aqui, logo aqui, eu já vou falar um pouco mais a respeito desse despertamento. Por quê? Porque a questão, o problema, vamos dizer assim, se existe um problema diante de tudo isso, o problema é você, é a maneira com que você reage a isso. Então, o problema não é do governo, o problema não é do patrão, o problema não é do seu pai, da sua mãe, o problema não é externo, o problema é contigo. Por que o problema é contigo? Porque você quer jogar o jogo de hoje com as regras do passado. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Enquanto você não entender isso, você talvez vai continuar aí sofrendo, procurando emprego, buscando concurso. Por exemplo, recentemente teve um concurso aqui na companhia de água aqui do estado que eu moro, Goiás, no estado de Goiás. E eu não me lembro exatamente a quantidade, os números, mas era 20 e poucas vagas. Eu conversei com uma pessoa que é conhecido meu, que estuda para concurso, e não tem nada de errado nisso. E assim, ele falando para mim que era tipo 200 pessoas, 300 pessoas por vaga. Você escutando o que eu estou te falando isso, você pode procurar, você pode pesquisar. Às vezes você é uma pessoa que sonha com isso e você sabe muito mais do que eu, que é uma vaga para 300 pessoas, 400 pessoas, dependendo do nível do concurso.
Então, assim, o que isso quer dizer? Quer dizer que não tem nada de errado se você quiser. Mas enquanto você não passa nesse concurso, você precisa de ter alguma coisa para fazer o hoje, né? Para pagar hoje, para desenvolver hoje. Por isso é que tem essa quantidade de pessoas morando com os pais. Pessoas de 25, 30, 40 anos morando com os pais, 45 anos morando com os pais. Por quê? Porque é muito mais confortável. Enquanto você está estudando para um concurso, para a sua carreira, você está com os pais. Então, não tem nada de errado nisso. A ideia é que em meio a essas dificuldades, em meio a essas situações difíceis que a gente passa, existe o lado positivo. E qual é o lado positivo? Que nessas horas a criatividade ela aflora. A criatividade, a pessoa fica mais criativa. O ser humano ele fica mais criativo. Quando ele está com fome ele fica mais aguçado. É só você olhar na natureza. Um leão faminto ele caça. Um leão satisfeito, ele dorme. Simples assim. Então, quando a pessoa se vê numa situação, se vê numa condição de escassez, de que está faltando, automaticamente o cérebro dela entra num circuito para começar a trabalhar. Para quê? Para encontrar uma alternativa. Então, a maioria das empresas, e eu vou citar para você aqui duas delas, a Microsoft e Disney, Microsoft e Disney, uma das grandes empresas do mundo, com os seus donos, os seus CEOs como referências, como referências de empresários de sucesso, de bem-sucedido. Característica das duas, elas foram criadas em momentos de crise, de recessão. Crise e recessão. Então, a crise e a recessão é uma bênção. É uma bênção, depende de como você encara a situação. Entende que o problema não é a crise, não é a recessão, não é o governo, é você? Porque se você fizer, se você decidir que você vai fazer, que você vai criar, que você vai desenvolver, você vai desenvolver. Então, e o motivo é simples, né? Por isso acontecer, né? É porque nessas épocas a criatividade aflora, a gente aflora a nossa criatividade. E a maioria das pessoas que buscam o caminho do empreendedorismo, que buscam ter negócio próprio, o que elas querem, na maioria das vezes, é ser dona do seu próprio destino, é ser dona do seu tempo, é cuidar mais da sua casa. Por exemplo, as mulheres, né, que têm filhos e marido, elas querem ter a oportunidade de trabalhar em casa, de ter tempo para a família. Então, o porquê disso? Isso é um comportamento diferente, que hoje as mulheres precisam de sair para trabalhar, para complementar a renda. Muitas mulheres às vezes estão sozinhas. Então, quando a pessoa define a trabalhar por conta própria, isso já está dentro do pacote dela, já está dentro do pacote do empreendedor. Ele vai ter tempo, ele vai poder levar os filhos para a escola, ele vai poder participar da educação dos filhos, e isso é muito interessante. Isso é muito interessante para as pessoas que têm interesse em ter um negócio próprio. O que você acha disso? Você que tem filhos e não tem tempo para eles e quer ter tempo para eles, a oportunidade é essa, você ter um negócio próprio. Então as pessoas querem ter domínio sobre o tempo. Isso para mim é uma coisa muito importante, né? Para mim, eu valorizo muito isso, ser dono do meu próprio tempo. Só um exemplo de como aconteceu toda essa transformação. Isso faz muito tempo. Por exemplo, na era agrária, os fazendeiros, eles não eram empregados, não existia CLT, né? Não existia CLT, não existia essa relação de patrão e empregado. O que existia era terras do rei, né? As terras do rei, e os fazendeiros iam lá, vamos dizer assim, arrendavam aquelas terras, pagavam pelo arrendamento e trabalhavam por conta própria. E eram empreendedores na era agrária, isso antes da era industrial.
Antes da era industrial, o povo, as pessoas já sobreviviam nessa condição de donos, de empreendedores, de empresários, de dono do próprio negócio, na era agrária. Aí o que aconteceu foi que veio a era industrial, o governo tomou, vamos dizer assim, as rédeas da educação e veio a era industrial e a gente já falou sobre isso, né? E agora nós estamos vivendo uma nova era. Então, quando a gente não tem o emprego, a gente começa a olhar pra gente mesmo e a gente começa a ver umas coisas interessantes. Nossa, olha só, eu tenho essa habilidade, eu tenho essa característica. Eu posso fazer isso. Por exemplo, eu posso fazer bolos e vender bolo no pote. Eu gosto muito de lidar com crianças, eu vou começar a olhar crianças de outras pessoas, dali surge uma escola, daqui a pouco, 2, 3 anos depois você monta uma escola, você monta uma creche, você monta um berçário. Por quê? Porque faltou o emprego. Então, sem dinheiro a gente não vive, não é verdade? Então é aí que está a grande oportunidade, E o que existem são oportunidades. Então, assim, diante de tudo isso que eu te falei, de tudo isso que eu te passei, o que tem por trás de tudo isso? O que existe por trás de tudo isso? Existe um muro. E se você tá, vamos dizer assim, subindo uma escada, ou na sua hierarquia aí, sei lá, às vezes você é militar e está subindo uma escada, existe uma escada e está subindo essa escada, ou você é um industrial, está dentro de uma corporação que tem hierarquias de supervisão, de gerente, enfim, subgerente, vendedor e tal. O problema não é aonde você está nessa escada ou quão alto você está. O problema é onde ela está apoiada. Aí que vem o muro. Em qual muro ela está apoiada? E o que seria esse muro? Seria a empresa, seria a carreira. Vamos dizer que você está numa carreira militar. Você é, sei lá, soldado, cabo, sargento. E existe uma escada, né? Existe a escada. E na hora que você olha lá em cima, que você vê o coronel, que é o topo da escada, e você quer chegar no topo, quando você vê o coronel tendo os resultados que ele tem, como é que você fica? Estimulado ou desestimulado? Então o muro nesse caso é a corporação, é a polícia militar de Goiás, enfim, de onde for, a polícia federal, a empresa multinacional A, B ou C. Então, o problema não é a escada, o problema é onde ela está apoiada. É isso que você quer para você? Se for, beleza, tudo certo. Agora, se você olha para o muro e vê que ela está apoiada num muro que não é o muro que você quer, que é uma carreira que você olha para cima e só vê a bunda de quem está na sua frente, eu tenho uma oportunidade. Eu tenho uma oportunidade que pode revolucionar a sua vida financeira. E como diria o Stephen Covey, que é o autor dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, não importa o quão rápido ou quão alto você sobe essa escada, se ela estiver encostada no tipo errado de muro, é o que eu falei. Então, essa analogia da escada e do muro é para você pensar aonde a sua escada que você está subindo está apoiada. E se ela estiver apoiada num lugar que não te estimule a continuar subindo, eu tenho a oportunidade que você pode, um muro, vamos dizer assim, forte, que tem condições de você subir e você ser mais realizado, por exemplo. Então a proposta é essa: você parar e pensar e analisar aonde está apoiada a sua escada. Aonde está apoiada a sua escada.
Por quê? Porque se você estiver insatisfeito e não quiser mais continuar com a sua escada apoiada aí, não é para você deixar, porque agora eu vou mudar e tudo radical, não. Você pode continuar aí, mas você vai criar paralelamente um negócio próprio, através de um negócio simples e objetivo. A oportunidade de negócio que eu encontrei há 9 anos, e ao longo desses 9 anos eu venho paralelamente trabalhando com o meu plano A, por exemplo, plano A e plano B. Hoje eu tenho plano A e tenho plano B. Você também pode ter o plano A e o plano B. E o que é esse muro? O quão sólido é esse muro? É uma empresa de mais de 40 anos, que fatura bilhões de dólares, que está em mais de 160 países, que ela é dona de tudo. Ela é dona de tudo, ela é dona de tudo, do produto, das embalagens, enfim, ela é dona de tudo. E ela criou, existe um dono que criou toda essa estrutura multimilionária, fatura mais de 3 bilhões de dólares por ano. Ele criou toda essa estrutura e associou o modelo de distribuição desse produto que ele criou num modelo totalmente inovador, completamente inserido nesse modelo atual de negócio, que é a era da informação. E esse modelo de negócio se chama marketing de rede, que se chama network marketing. E é em parceria com essa empresa que eu estou há 9 anos aprendendo a desenvolver network marketing, que é o marketing de rede. E esse negócio ele pode transformar a sua vida, como tem transformado a minha e de milhões de pessoas ao redor do mundo. Pessoas simples tendo resultados fantásticos. Pessoas comuns tendo resultados incomuns em países muito mais pobres do que o nosso. Por exemplo, a Nigéria, um país que vive em guerra civil. Tem pessoas saindo da extrema pobreza, extrema miséria para ter uma vida digna. Então é sobre network marketing, que é o negócio do século XXI, segundo um best-seller. Esse ó, O Negócio do Século XXI, de Robert Kiyosaki. Esse livro ele fala sobre marketing de rede como uma oportunidade para você mudar de vida, para você transformar a realidade da sua vida. Você pode iniciar hoje, agora. Você pode iniciar agora o seu negócio de network marketing. E uma coisa fantástica nesse negócio, várias, né? Existem várias características, eu vou enumerar algumas. Você trabalha a partir de casa, você não precisa de deixar de fazer o que você já faz, você não precisa de deixar o seu emprego. Você desenvolve esse negócio à noite e finais de semana. À noite e aos finais de semana são as melhores horas, os melhores momentos para você desenvolver o seu negócio próprio é à noite e final de semana. Você começa com um investimento muito pequeno, um investimento muito baixo, com potencial de ganhos muito grande, muito altos. Principalmente se você pegar e fazer da maneira com que você tem que fazer. Nós temos tudo pronto, um modelo de negócio pronto. É só pegar e fazer. Já está pronto, você não precisa de criar produto, você não precisa. O único trabalho que você vai ter é com a divulgação. Você vai divulgar para as pessoas, inicialmente para as pessoas que você conhece, e para as pessoas que essas pessoas que você conhece, e isso vai gerar uma rede de negócios global. Você pode desenvolver negócios em mais de 160 países. Isso é uma característica fantástica do nosso negócio. Você pode desenvolver negócio em mais de 160 países. Se você montasse uma franquia do Subway, restaurante Subway,
provavelmente os seus clientes seriam os clientes da sua cidade, da sua localidade. Se fosse, por exemplo, no melhor shopping da sua cidade, provavelmente os seus clientes seriam os frequentadores daquele shopping. Nesse negócio, não. Ele é ilimitado. Você pode fazer na sua cidade, no seu estado, na sua região, no seu país. E nós temos uma característica fantástica no Brasil, que são mais de 200 milhões de consumidores. E o que eu falo em Goiânia, a pessoa que está no Rio Grande do Sul entende, e a pessoa que está no Amazonas entende, a pessoa que está na Bahia entende, em Rondônia, em qualquer lugar do Brasil a pessoa entende. Então, esse modelo de negócio é um modelo de negócio que está revolucionando o mercado e está completamente inserido dentro dessa nova era, vamos dizer assim, dessa era da informação. Então, se você tem interesse, se você é a pessoa que tem interesse, que quer criar o próprio destino, criar a sua vida, cuidar da sua vida, ter mais qualidade de vida, começar a ganhar ainda esse mês R$1.000, R$2.000, com uma renda escalável, com uma escada apoiada no muro forte, entre em contato comigo, porque eu ainda tenho 2 vagas para início imediato, 2 vagas, apenas 2 vagas para início imediato. O que eu te prometo é estar contigo durante todo o processo. Vou te ensinar tudo o que eu sei, mentoria grátis e ilimitada, por isso que são apenas 2 vagas, porque eu não tenho condição de trabalhar com muitas pessoas. São 2 pessoas que eu vou selecionar, 2 pessoas, e eu vou te passar toda a informação. Eu vou ajudar na sua formação. Você vai ser um empresário, uma empresária, um empreendedor, uma empreendedora de sucesso no Network Marketing. Ok? Tamo junto, vem comigo!